Olá! Hoje a gente vai mergulhar no material, olha, bem interessante sobre automação de testes. É a tal da arquitetura de servidor MCP, sabe? Protocolo de controle de modelo. Temos aqui um artigo que destrincha essa abordagem moderna. Isso aí. A missão aqui é a gente entender como isso funciona, né? E por que o artigo defende que é um passo além, assim, das formas mais tradicionais de automatizar. Parece que a ideia não é só ficar rodando script, sabe? É mais como ter um maestro inteligente por trás, regendo o processo todo. Ok, vamos desempacotar isso. Exatamente. O artigo descreve o MCP como um cérebro mesmo, centralizado para todo o ecossistema de automação. Diferente daquelas estruturas mais antigas, que muitas vezes são lineares, meio engessadas, né? O MCP, pelo que o material diz, ele busca gerenciar recursos de um jeito mais esperto, tenta entender o contexto do teste e até adaptar a execução em tempo real. Faz sentido, o artigo até contrasta isso com as limitações que a gente às vezes vê, né? Tipo aquelas especificações de teste de carga fixas. Exato. Ambientes que não mudam execução sequencial ou em lote simples. Fica difícil lidar com sistemas complexos, dinâmicos desse jeito. Fica bem restritivo, né? Quando as coisas mudam rápido, aí complica. Total. E é aí que entram as vantagens do MCP que o artigo destaca. Ele fala, por exemplo, em priorização dinâmica de testes. Tipo, baseado no que mudou no código, o sistema decide focar nos testes mais importantes naquele momento. Uhum. Tem também o gerenciamento inteligente de recursos, que é crucial, adaptação às condições do ambiente na hora e o compartilhamento de contexto entre sistemas. A decisão não é mais fixa e engessada. Ela usa dados históricos e o estado atual para se guiar, entende? Isso parece poderoso mesmo. Quer dizer, essa priorização dinâmica. O artigo menciona como isso pode mudar o jogo no feedback para o pessoal de desenvolvimento, né? Imagina só, você recebe um resultado super focado minutos depois de subir uma alteração, mostrando o impacto exato daquilo. Em vez de esperar horas por uma bateria completa de testes, Sim. isso poderia até mudar como o pessoal encara os testes durante o desenvolvimento, né? Mais integrado. É um ótimo ponto, e essa agilidade é um dos focos centrais do artigo. Para fazer isso acontecer, ele detalha alguns componentes-chave. Tem uma camada de protocolo. Pelo que eu entendi, é para garantir que todos os sistemas ali, as ferramentas de teste, falem a mesma língua, certo? Ah, tipo um tradutor universal para um ambiente de teste, para padronizar a comunicação? Quase isso. Garante que as ordens e os resultados sejam entendidos por todos. É fundamental. E tem também um sistema de gerenciamento de contexto. Pensa nisso como a memória de curto prazo do sistema de testes. Ele guarda informações importantes que podem influenciar os próximos passos, tipo, o usuário X estava logado com permissão Y, ou tal dado foi criado no teste anterior, essas coisas. Ah, saquei. Então um teste pode usar a informação do que aconteceu antes. Isso deixa a sequência mais realista, em vez de cada teste começar do zero absoluto, isoladão. Precisamente. Permite decisões mais inteligentes, né? Sobre o que testar a seguir ou como configurar o próximo teste. E isso se conecta direto com o mecanismo de orquestração de recursos. É ele que aloca e libera dinamicamente o que for preciso. Navegadores, banco de dados, serviços externos, o que precisar. Entendi. Então ele gerencia a infraestrutura do teste ali na hora, otimizando o uso e evitando gargalos. Exatamente. Mas o artigo dá a entender que configurar isso exige um esforço, né? De configuração, monitoramento. Não é só plugar e usar, imagino eu. Sim, sim. O material sugere que, embora seja muito poderoso, requer atenção na implementação e na manutenção contínua. Não é mágico. E o fascinante mesmo é como esses componentes interagem. A orquestração usa o contexto para alocar recursos de forma mais eficiente. O artigo também menciona uma arquitetura orientada a eventos, ou seja, o sistema não só segue um plano fixo, ele reage a eventos. Reage. Como assim? Tipo, uma falha num teste, uma mudança inesperada no ambiente, o sistema percebe e ajusta o que está fazendo. É mais adaptativo. Uau! E essa capacidade de reação deve se encaixar perfeitamente na integração com pipelines de CI/CD, imagino eu. Com certeza. O artigo até dá exemplos, né? Como servidores MCP poderiam decidir quais testes rodar com base nas mudanças de código no histórico. Isso torna a integração e a entrega contínuas bem mais eficientes.
Menos tempo perdido com teste redundante, mais foco onde realmente importa. Eu lembro de projetos onde a gente passava horas, horas depurando o teste que quebrava por causa de instabilidade no ambiente, sabe? Nossa, sim! Essa adaptação em tempo real que o artigo descreve, nossa, teria sido um salva-vidas naquela época. Exato. Leva a ciclos de feedback bem mais rápidos e testes mais relevantes para as alterações que foram feitas. E claro, né, o artigo bate muito na tecla das boas práticas. Segurança tem que ser robusta, configurações específicas para cada ambiente dev, produção, etc. E a importância, assim, crucial do monitoramento e da observabilidade. Porque sem conseguir ver o que está acontecendo lá dentro, toda essa inteligência do MCP meio que perde o valor, né? Precisa ter visibilidade para garantir o desempenho e achar problemas rápido. Então tá. Resumindo a ópera aqui, o que a gente tira dessa análise do material? A arquitetura MCP parece prometer mesmo um salto para uma automação de testes mais inteligente, adaptável, eficiente. Os pontos altos que o artigo levanta seriam essa execução guiada por dados, por contexto, Sim. o gerenciamento otimizado de recursos, que é escalável, e uma visão muito mais clara, mais completa do processo todo, uma observabilidade melhor. Representa uma mudança de chave mesmo, como o artigo aponta. Em vez de focar só na execução mecânica de script, a ideia é entender o cenário completo, sabe? Otimizar o processo e aprender com os resultados. A capacidade de tomar decisões informadas em tempo real sobre o que, como e quando testar parece ser o grande diferencial que o material tá vendendo, digamos assim. Muito bom. Isso deixa a gente pensando, né? Se o MCP representa essa evolução na inteligência da automação, usando contexto, dados históricos, qual seria o próximo passo lógico? O artigo foca bem na estrutura do MCP, mas como essa inteligência poderia evoluir ainda mais no futuro da garantia de qualidade? Fica aí a reflexão para o pessoal.